Vamos construir aqui uma página responsiva com colunas, né? Então deixa eu começar aqui. Vamos colocar aqui um grupo, ó, esse aqui, né? Grupo, e vamos centralizar ele, tá, na página. Vamos pôr ele aqui por 400, tá? Vou colocar aqui em volta dele aqui uma borda. Por que que eu vou colocar isso aqui? É só para a gente estar visualizando, tá? Vamos colocar uma borda sólida de 5 e numa cor azul. Na verdade, uma borda sólida de 5 em todo ele. Eu estava definindo ali só na parte superior. Então aqui, ó, nós construímos o grupo, né? Grupo A, que é o grupo que vai ter as colunas dentro, tá? Então aqui você já consegue definir, né, o que eu vou colocar aqui dentro, né? Esse grupo vai ser o quê? Ele vai ser um grupo de linhas, tá? E sempre que eu colocar uma linha, eu vou deixar ele centralizado, tá? O tamanho dele, ó, eu posso ter um tamanho. Eu vou definir o tamanho dele aqui como 300, porque o menor celular que existe parece que é em torno de 320 pixels. Então eu vou pôr 300, que ele diminui o tamanho dele 300 e ele vai até, eu vou pôr aqui 95%, tá? Por que 95%? Porque eu não quero 100%, senão ele ocupa o infinito ali. E ele vai ser centralizado na página, tá? Então, quando eu fiz isso, né, vamos fazer um teste aqui, ó. Isso aqui é carregar aqui. Vamos fazer um teste aqui para mostrar como é que ele já está ficando aqui, ó. Ele está ficando, né, desse tamanho. Se eu pôr ele aqui como responsivo, ó, ele diminui no tamanho que eu quiser, ó. Então, quando passa abaixo de 300, ó, em 300 ele fica inteirinho. Abaixo de 300 ele já começa a diminuir. Por quê? Porque eu defini que o mínimo dele é 300. E ele vai aumentando, pegando 95%, conforme eu vou aumentando aqui, tá? Se eu escolho aqui um celular aqui, ó, ele se comporta, ó, com 95% da tela do celular, tá? Se eu mudar aqui para um iPhone, ó, ele se comporta aqui no iPhone, no iPad aqui, ó, viu? Então ele sempre vai, com essa definição que eu coloquei, ele sempre vai estar responsivo. Ó, aumentei, diminuiu até 300, tá? Abaixo de 300 ele não fica legal, né? Porque você nunca vai usar abaixo de 300, né? Porque o menor celular, como a gente comentou aqui no início, é 320, né? Então, vamos ver aqui, 320. Ó, 320, uma boa medida, tá? Aqui o título não está responsivo, eu só estou mostrando para vocês essa parte que eu coloquei aí, tá? Então, ó, e no site cheio ele está ocupando 95% da tela, tá? Então, vou mostrar para você de novo quais são as configurações desse grupo, ó. Linhas, porque tudo que eu colocar dentro dele vai ser em linha, tá? E o mínimo é de 300 e o máximo de 95. Eu poderia
vou mostrar para vocês aqui. Colocar em 0 e aqui vou tirar e ficar infinito, tá? Como é que ele se comporta? Tá? Vamos carregar aqui para você ver. Ó, ele vai ocupar a tela toda. Ó, ocupou a tela toda, tá? E se eu colocar aqui em responsivo, ó, ele vai diminuindo. Quanto eu diminuir até 0, ele vai, entendeu? Então, se você precisa algo abaixo de 320, você pode pôr até 0, tá? Você pode pôr 100, aí você define, né? Mas eu vou trabalhar aqui então com 300, mas você sabe, né? Então aqui é o mínimo, ó, mínimo 300, ó, aqui é o mínimo e aqui é o máximo. Eu posso deixar infinito. Infinito, o que é infinito? Ele vai ocupar toda a tela, tá? Mas eu não quero que ele ocupe toda a tela porque não fica legal. Então eu vou pôr aqui 95% da tela, tá? 95%. Mas você, se houver uma necessidade, você sabe que você pode pôr 100% ou infinito, tá bom? Aqui é a altura, 400 ou vamos pôr 500 aqui, só para você ver. Ó, 500, tá. E aqui infinito. Por que infinito? Porque se eu tiver uma aplicação que seja um banco de dados, que busque dados, e que eu quero que se estenda mais, ele vai aumentar. Mas eu posso limitar. Aqui também é a mesma coisa, tá? Do de cima. É o mínimo e o máximo da altura, tá? Eu posso pôr em percentual 100% da tela ou 95 aqui por cento. A gente define, tá? Mas eu vou deixar aqui em infinito, tá bom? Então estamos aí. Aqui nós já fizemos a primeira parte e você já viu que se comporta, né? Agora comporta direitinho. Vou mostrar aqui mais uma vez, tá? Ó, F12 aqui no computador e aumenta e diminui. Aqui eu posso pôr aqui olha, ele não tá legal, né? O que eu fiz aqui de errado? Acho que é isso aqui. Vamos ver. É isso ali. Eu tinha clicado sem querer. Então aqui, ó, ele já comporta, ó. E ó, infinito, tá vendo a altura dele? Vai até lá embaixo. Então, beleza. Vamos agora criar uma coluna. O que é essa coluna? Eu vou criar um novo grupo aqui dentro, tá? Eu tenho a altura de 500, então vou pôr aqui 450 de altura e vou colocar aqui 300 de largura, tá? Ó. E eu quero que ele tenha uma distância do topo de 10 de distância, tá vendo aqui? E eu vou mudar a cor dele. Vou tirar esse daqui. Opa, aqui. A cor do fundo dele. Vou pôr uma cor vermelha, tá? Ok. Vamos colocar uma borda nele para ficar bacana. Borda, definir uma só. Uma borda sólida. E que cor? Por um preto aqui. E a largura da borda 5. Beleza? Ó. Então, eu não defini nada dele ainda, né? Então vamos definir aqui a largura dele. Bom, a largura eu defini 50. Mas ele é fixo. Eu posso deixar ele fixo, mas eu posso deixar ele trabalhar com coluna.
porque eu posso colocar aqui dentro dele uma coluna. Quero que ele se comporte como coluna. Tá? O que é isso? Bom, eu vou pôr aqui dentro dele, para você perceber que eu vou colocar uma imagem. Uma imagem. Então vamos buscar uma imagem. Vou pegar aqui das minhas coisas. Vamos pegar essa daqui. Então, aqui está a imagem, agora vamos definir ela. A imagem, né? Ó, ela está aqui. Então, eu vou pôr aqui que ela tem de largura por 250 pixels e altura de 80. Vamos ver se 80 fica bom. Mas ele está como infinito, então eu tiro do infinito. Ó. 80, não é 80. Então, vamos pôr aqui 120 e aqui, vamos deixar esse 250, tá? E vamos centralizar ela aqui. Eu quero colocar uma distância dela do topo também. Que distância eu vou pôr? Vou pôr 10. Ó. Beleza? Já está tomando uma forma, né? Vamos colocar um texto aqui agora. Vou pegar aqui da área de transferência, acho que eu tenho aqui. Ó. Beleza? Veja. Cresceu. Só que esse texto, ele está aonde? Está desalinhado. Então eu vou alinhar ele. Ó. Aqui. Eu quero que ele tenha a distância da foto do quê? Do topo de 10. E tem a distância do fundo aqui, ó, do bottom, de 10. Beleza, tá? Então, se eu der um preview aqui, ó, deixa eu carregar aqui, que às vezes minha internet dá alguns probleminha, tá? Ó. Então, olha. Tá, belezinha. Se eu colocar F12, que pega a página toda, ó, como é que ele tá. Ó. Se eu diminuir aqui, ó, ele vai diminuindo até um certo ponto. Por quê que ele não diminui mais? Porque eu tô definindo ele aqui, ele tem, ó, o mínimo de 300. Se eu colocar 0 aqui, vamos ver o que acontece. Né? Deixa eu carregar. Ah, ele usou só o fundo, tá? Para 0, mas ele não mexeu no texto. O texto, porque o texto tem um tamanho definido. Eu teria que colocar 0 aqui e 0 lá. Vamos pôr aqui, ó, 0 e aqui, ó, vou pôr para o infinito, tá? E aqui também 0 e também por infinito. Olha o que acontece, tá? Então, se eu der um preview agora, ele vai diminuindo, ele vai tomando sempre, ó, sempre o tamanho da tela, tá? Ele vai diminuindo. Então, mas não é isso que a gente quer, né? Você vai definir aqui, ó, 300, vou pôr aqui o texto, vou colocar 280 e não infinito, e o de fora eu vou colocar 300, o vermelho aqui, o grupo 300, tá? E não infinito, tá? Voltando aqui, ele vai ter esse comportamento. Ó.
bem tranquilo. Vai diminuindo e chega num determinado ponto, vai comendo, e quando é menos de 300, porque ele mantém o mínimo de 300. Acho que você entendeu isso. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Aqui. Eu vou dar um Ctrl D. Ctrl D para duplicar no grupo, né? Ctrl D. Ó. Vou fazer 4. Então, esse daqui, vou mudar a cor dele. Em vez de ser vermelho, vou colocar aqui um amarelo. Esse outro daqui, vou colocar um verde. E esse outro, último aqui, vou colocar um azulzinho claro aqui, ali, um azulzinho. Vou manter os mesmos textos, mas aí você, no seu aplicativo, você troca e põe qual você quiser, né? Eu estou fazendo isso aqui só para manter a responsividade. Então agora nós vamos ver aqui como é que ficou, né? Ó. Um F12, ó. Ele está tudo junto, mas se eu der um F12 aqui para ser responsivo, ó, ele vai aumentando, tá? E aqui, ó, se eu for para baixo, tá os dois aqui. Ele joga para baixo. Se eu for aqui, ó, tá todos eles aqui, um embaixo do outro. Então é assim que faz. Aí você fala para mim, mas aqui ficou tudo junto, o que eu faço? Então eu venho aqui, clico nesse grupo de fora e no layout dele, ó, tem essa opção aqui, ó, de separar. Mas ele ficou ainda muito junto, então o que eu faço? Né? Aumento o tamanho ou eu aumento o tamanho da página, né? A página está com 1280, eu posso pôr, digamos, 1500, ó, ele fica agora distante um do outro. Ó, como é que ele fica agora, né? Ficou mais bacana, né? Ó, e vai se juntando até cair para baixo, tá? Ó, aqui ele saiu fora do grupo, né? Por quê? Porque o grupo tá com altura fixa. Então, se eu colocar aqui no grupo aqui, ó, tá 500, eu tenho que fazer ele se expandir para mais. É que ele não está em percentual, né? Não, é em pixel mesmo. Aqui ele tem que ser infinito, tá certo. Não sei por que ele fez isso aí agora. Não deveria ter feito, mas às vezes dá uns bug aqui. Bom, mas é isso, tá, gente? Você pode... Ah, como é que eu faço aqui para... Ó, você tem essa distância aqui, né? Que eu expliquei como colocar 10 e tal, né? Você pode colocar para 10 em cada, né? Para ele ter essa distância entre eles. Ele sempre vai se manter essa distância. Ó, 3, o último embaixo, ó, fica no centralizado. Ele fica bem, tem um comportamento bem bacana, tá bom? Eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, se você quer fazer um aplicativo onde você traz de um banco de dados uma informação, uma foto e um texto, você faz assim, tá bom? Então, ficamos por aqui, até uma próxima aula.